A vingança épica de um advogado contra um proprietário. Proprietários de imóveis são geralmente mal vistos, e com razão. Mas, se você acha que os proprietários residenciais são ruins, espere até lidar com os de imóveis comerciais. Eles são alguns dos indivíduos mais cruéis e implacáveis que já conheci. Esta história de vingança envolve um proprietário comercial e como lidei com ele. Nos anos 90, eu costumava almoçar em um restaurante chamado The Vault, localizado no porão do prédio onde trabalhava. O nome vinha de um enorme cofre bancário que havia ali desde que o local servia como banco, antes de ser transformado em restaurante. O cofre era tão grande que acomodava algumas mesas, permitindo que os clientes jantassem cercados por fileiras de caixas de segurança brilhantes. Um dia, durante o almoço, o dono do restaurante me chamou de lado. "O proprietário está me enlouquecendo", ele reclamou. "Ele enlouquece todo mundo", respondi. Eu também era inquilino no mesmo prédio, compartilhando espaço com Aaron, um advogado mais velho. Nosso proprietário causava problemas constantemente, e nós nos detestávamos mutuamente desde o primeiro dia. Em muitas jurisdições, proprietários comerciais não precisam de ordem judicial para despejar inquilinos inadimplentes. Eles simplesmente trocam as fechaduras, e você descobre quando chega e sua chave não funciona. Nosso proprietário sempre ameaçava trocar as fechaduras em qualquer disputa. "Ele está exigindo uma porção de coisas como aluguel extra", disse o dono do restaurante, "e o pior é que muitas dessas despesas são antigas." Ele me mostrou a carta que o proprietário havia enviado naquele dia. Li a lista de cobranças por remoção de neve, reparos no estacionamento, manutenção de áreas comuns e outras coisas de anos anteriores. A carta também incluía a ameaça padrão de trocar as fechaduras se as demandas não fossem atendidas. "Parece que você já está brigando com ele há um tempo. Por que esperou para consultar um advogado?" Perguntei. "Consultei um advogado, e ele disse que era caso perdido", respondeu, mencionando o nome do advogado, que eu conhecia como alguém com uma prática jurídica medíocre. Perguntei se ele havia feito algo para irritar o proprietário, e ele explicou. "Estou mudando o restaurante, e acho que ele quer sugar o máximo de dinheiro antes disso. Além disso, ele está me infernizando por causa do cofre." "Ele não quer que você o leve?" Perguntei, rindo. "Claro que não. O cofre pesa quase 100 toneladas, e eu não preciso dele. Mas o contrato diz que sou responsável por removê-lo e restaurar o local ao estado original, o que custaria uma fortuna." Pedi uma cópia do contrato para analisar. Era tão ruim quanto parecia. O contrato era um emaranhado de renovações e transferências datando da década de 1940, quando o cofre foi instalado. O dono do restaurante havia assumido um contrato que o tornava responsável pela remoção do cofre e pela reforma do imóvel. Além disso, ele havia pessoalmente garantido o contrato, colocando sua própria situação financeira em risco. "Isso parece sem solução", pensei. Mas então uma ideia surgiu. Liguei para o dono do restaurante. "Você está me ligando para dizer que estou ferrado, né?" Ele perguntou. "Posso te salvar, mas vai custar." Pedi $5.000 em honorários e mais $1.000 para um corretor de imóveis. Depois de receber o pagamento, iniciei meu plano. Contratei o corretor e pedi que fizesse uma oferta falsa ao proprietário, demonstrando interesse no cofre. A ideia era simples: fazer o proprietário acreditar que o cofre era um ativo valioso. Alguns dias depois, durante o almoço no The Vault, fui informado de que o proprietário estava no restaurante. Levei a discussão diretamente a ele. "Meu cliente precisa do cofre para um novo local", insisti. O proprietário, arrogante como sempre, riu e recusou formalmente, afirmando que o cofre era dele. Isso era exatamente o que eu queria. Com essa declaração por escrito, liberamos o dono do restaurante de qualquer responsabilidade sobre o cofre. Quando o restaurante se mudou, o cofre permaneceu no porão. Meses depois, o proprietário estava furioso. Ele havia perdido um contrato com um banco interessado em alugar o espaço devido à presença do cofre. Ele tentou me acusar de manipulação, mas não tinha base legal para processar. O contrato falso que criamos não era vinculativo. Um ano depois, o espaço ainda estava vazio,
e o letreiro de Daluga-se já começava a desbotar. O que fazer após uma proposta de casamento fracassada? Agora eu, a 28M, vivo de forma estranha com minha namorada, a 27F. Minha namorada e eu estamos juntos há 2 anos, e, 6 meses atrás, ela me pediu para fazer a proposta de casamento dentro desse prazo. E eu cumpri. Durante esse tempo, ela deu várias dicas de que queria um anel de noivado com pedras específicas, difíceis de encontrar em uma joalheria comum, então tive que comprá-lo na Glamira. Acabou custando mais de $500, mais do que eu queria gastar, mas eu tinha tanta certeza de que ela seria minha esposa que decidi esticar meu orçamento. Sabia que ela valorizaria muito algo que amasse, e esse anel era perfeito. Chega o momento, eu faço a proposta com tudo que há de mais romântico e criativo para torná-la perfeita. Ela aceita, mas logo começa a chorar e revela que não tem certeza se me ama, porque seu trabalho tem sido muito estressante ultimamente e seus sentimentos mudaram desde que me pediu para propor casamento. Foi como bater em uma parede de tijolos, e pensei que minha vida tinha acabado. Fizemos uma pausa de uma semana antes de tentar novamente. As coisas estão indo razoavelmente bem, mas não estamos no mesmo ponto que antes, isso é bem claro. Tentei devolver o anel, já que ele não estava gravado nem nada, mas a maldita política de devolução da Glamira me ferrou dizendo que eu não poderia devolvê-lo porque um pedaço de papel anexado ao anel foi cortado. Devolvi tudo, incluindo a caixa e todos os certificados, mas, como o papel foi removido temporariamente para a proposta, agora não posso devolvê-lo. Fiquei muito irritado com o mundo, querendo ficar sozinho e não falar com ninguém, porque essencialmente perdi $500 em um anel inútil que não posso usar para nada. O que mais me incomoda é que comprei porque a mulher que eu amo me disse que era a coisa que ela mais queria no mundo. Agora tenho medo de começar a ressentir dela por me fazer desperdiçar tanto. Ela simplesmente disse, que chato, e seguiu com o dia dela. Sinto que é muito injusto eu arcar com esse prejuízo quando ela mudou de ideia sem dar pistas ou me avisar. Vocês acham que essa relação está condenada a fracassar neste ponto, ou vale a pena tentar consertar? Estou sendo irracional por achar que não deveria ser o único a arcar com a perda dos $500. E será que a Glamira é a pior joalheria do mundo? Edit 1, vou deixar o dinheiro de lado. Entendo que é mesquinho deixar isso me incomodar tanto. É só que isso é a última coisa que aconteceu em uma série de problemas. Quanto ao relacionamento, parece que é tudo tristeza e desgraça, de acordo com o Reddit. Vou continuar pensando nisso e decidir o que fazer. Pelo menos vou focar em melhorar a mim mesmo, com certeza. Edit 2, o Reddit é muito crítico com anéis de noivado baratos. Quase me faz pensar que metade de vocês trabalha na indústria de joias. É só um anel, não deveria ser a base de todo o relacionamento. Edit 3, e não sei se isso é coisa de americano, mas gastar $500 em um anel é considerado justo por aqui. Meus amigos que estão noivos ou casados gastaram entre $200 e $1.000, e isso nunca foi um problema para eles. Edit 4, as pessoas continuam comentando sobre o preço do anel. Não sou dos Estados Unidos. Todo mundo com quem falei achou o preço razoável. Na verdade, nem todo mundo aqui propõe com um anel. Definitivamente, só os americanos são tão obcecados com anéis de noivado. Quanto ao relacionamento, o motivo pelo qual ela rejeitou a proposta foi que sentiu alguns pequenos sentimentos por alguém do trabalho. Ela nunca agiu sobre esses sentimentos, mas disse que eles existiram. Ela foi morar com os pais por uma semana para resolver seus sentimentos e descobriu que me amava e não ao outro cara. Isso é motivo suficiente para eu aceitá-la de volta? Não sei, mas estou tentando descobrir. Vou tomar minha decisão ao longo desta semana. Quanto ao anel, já superei. Não dou mais a mínima para ele ou para o dinheiro. Edit 5, li todos os comentários deste post e agradeço a todos que foram solidários e deram ótimos conselhos, exceto aqueles obcecados com o preço. Infelizmente, parece que as coisas estão indo na direção que o pessoal do Reddit previu. Provavelmente vou terminar em breve. Edit 6, acho que muita gente está entendendo mal a proposta, talvez porque eu não fui claro no post. Após 1,5 ano, estávamos em um momento excepcional juntos e ambos nos víamos casando em algum ponto. Brinquei sobre ficarmos noivos, e ela disse que queria que fosse feito corretamente, com um anel e de forma inesperada, mas que gostaria que acontecesse em até 6 meses. 6 meses depois, eu tinha certeza de que nada havia mudado, porque tudo ainda era igual para mim e nos divertíamos e construíamos um futuro juntos. Quando fui rejeitado na proposta, foi um choque total porque, de certa forma, já tínhamos concordado em ficar noivos. Estou me sentindo péssimo desde que postei isso no Reddit.
Nem consegui terminar meu turno no trabalho hoje porque não consigo me distrair dos pensamentos que passam pela minha cabeça. Admito, isso já estava condenado desde o momento em que postei aqui. Agora percebo isso. Acho que só precisava de uma confirmação inconsciente ou algo assim. Estou me sentindo horrível, mas não vejo outra saída. Embora a maioria das pessoas no Reddit pareça achar que ela é terrível, sinceramente não guardo rancor dela. Gostaria que ela tivesse se comunicado comigo quando mudou de ideia, mas, depois de voltar do tempo que passou com os pais, ela tentou trabalhar em si mesma. Infelizmente, acho que ela quebrou algo irrecuperável dentro de mim no dia da proposta, algo que tentei superar para salvar nosso relacionamento, mas estou aceitando a derrota porque não consigo viver comigo mesmo desse jeito. Preocupado com meu noivado, 29M, com minha noiva, 33F, porque parece que ela tem vergonha da minha família. Eu, 29M, estou com minha noiva, 33F, há 3 anos. Nós nos conhecemos enquanto eu trabalhava nos Estados Unidos. Estamos noivos há alguns meses. O casamento está planejado para o outono do próximo ano. Nossos pais compartilham a mesma cultura. Eu tenho um irmão, 31M, com síndrome de Down. Ela não tem irmãos. No primeiro ano de nosso relacionamento, não falei muito sobre minha família. Não foi por nenhum motivo específico, eles simplesmente não estavam presentes. Ela sabia sobre minha origem e que meu irmão tinha síndrome de Down. Minha noiva vem de uma família muito rica, enquanto minha família é de classe média. Meus pais têm um restaurante no meu país, e meu irmão trabalha com eles. Quando eu era mais jovem, fazia as entregas junto com ele, e ele assumiu essa função totalmente quando fui para a universidade. Eu amo meu irmão e, quando falo sobre ele, não foco na deficiência. Para mim, ele é apenas meu irmão. Quando conto histórias sobre ele, simplesmente as conto. Não acho necessário mencionar que ele é deficiente todas as vezes. Uma coisa que minha noiva já usou contra mim em discussões é que eu minimizo a deficiência dele porque falo sobre ele de forma muito casual. Ela conheceu minha família no 2º ano de nosso relacionamento. Conheceu meu irmão, e ele foi extremamente cavalheiro com ela. Ele deu um presente, fez reverências e usou uma linguagem formal demais. Era o jeito dele de ser hospitaleiro, e eu não consegui convencê-lo a relaxar. Minha noiva não reclamou nem demonstrou desconforto. Durante sua visita de 3 semanas, houve poucas ocasiões em que meu irmão nos acompanhou, como durante algumas refeições e passeios em que ele queria ser nosso guia. Quando eu era mais jovem, podia pedir ao meu irmão algo como encontre um lugar tranquilo onde ninguém nos incomode, e ele sempre conseguia. E isso é um talento dele. Pedi para minha noiva descrever um lugar onde gostaria de ir, e ele nos levou até lá. Lembro que, depois disso, ela me perguntou se ele poderia ir embora. Na hora, achei que ela queria ficar sozinha comigo, mas agora sinto que foi porque estava com vergonha de ter meu irmão conosco. Entre essa visita e o noivado, não houve outras interações significativas. Isso faz parecer que a reação dela veio do nada. Estou confuso. Depois que ficamos noivos, sugeri fugirmos para nos casar. Não me importo muito com casamentos. Desde o começo, brinco com ela sobre apenas fugir. Mas ela disse que gostaria de um casamento tradicional, já que é filha única e seus pais gostariam de assistir ao casamento. Disse a ela que, se era importante para ela, também seria para mim. Nossas famílias se conheceram recentemente, e os pais dela encontraram meu irmão pela primeira vez. Enquanto tirávamos fotos, a mãe dela insistiu em tirar muitas fotos apenas comigo e a família dela, ou algumas com meus pais, excluindo meu irmão de muitas fotos em grupo. No início, isso não ficou aparente, até meu pai se aproximar e sussurrar: parece que eles não querem meu irmão nas fotos, não é? Não quis acreditar nisso e brinquei, dizendo que talvez quisessem mais fotos com o genro. Foquei em fazer com que a noite fosse agradável. Achei que tinha conseguido. Depois, voltamos para a casa da minha noiva. Estávamos nos trocando quando comentei algo como: e mal posso esperar para que tudo isso, casamento, termine para ter você só para mim. Ela respondeu: eu também. Para te ter só para mim.
E você não precisar lidar com seu irmão. Isso estragou meu humor, achei estranho e reagi friamente, perguntando o que ela queria dizer. Ela começou a me acariciar e disse que sabia como deve ser difícil, que eu provavelmente me sentia muito sobrecarregado por ter um irmão com deficiência, mas que, quando me mudasse para os Estados Unidos com ela, finalmente teria uma vida própria. Isso gerou uma discussão. Falei sobre meu irmão ser excluído das fotos. Ela não negou, mas defendeu a mãe, dizendo que ela provavelmente se sentia desconfortável perto de alguém assim. Confrontei a afirmação, e ela se irritou, pedindo para eu esquecer o assunto e ir para a cama. Decidi ir embora e fiquei na casa dos meus pais. Não tive coragem de explicar por que apareci lá e apenas disse que queria passar tempo com eles. Minha noiva e eu estamos distantes há dias. Ela tentou entrar em contato algumas vezes, mas eu preciso de tempo. Algo me diz que ela e a família têm vergonha da minha família. Não há um sinal claro, mas essa sensação permanece após as interações recentes. Meus amigos acham que é só ansiedade por causa do casamento. Não acho que seja isso. Edite para incluir informações adicionais, vi que foi perguntado várias vezes nos comentários. Meus pais, e meu irmão, vivem em um país com uma visão muito negativa sobre pessoas com deficiência. Existem poucos recursos, e as opções de cuidado a longo prazo são, e bem, nem chamaria de cuidado. Nunca submeteria meu irmão a isso. Meu irmão é bem independente e poderia morar sozinho. Estamos nos preparando para isso. A longo prazo, quero ajudá-lo a manter o negócio da família e ter uma renda disso. No passado, dinheiro era um problema, e meus pais priorizaram minha educação em vez de dar a ele um lugar próprio. Agora, estou em uma posição onde posso ajudar. Comprar um apartamento para ele é algo que tenho considerado. Obrigado por assistir até o final. Se possível, deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu!